Você já se sentiu lesado em algum bar ou restaurante? Hoje eu vou contar os seus direitos como consumidor nesses lugares. E olha, tem muito direito que talvez você nem sabia que existia. Eu sou Carol Com e aqui no canal Não Me Engane você fica sabendo todos os seus direitos como consumidor. Então se você não quiser perder nada é só se inscrever nesse botão aqui embaixo. A polêmica taxa de desperdício. Imagine que você vá a algum restaurante, peça uma comida e por algum motivo você não consegue comer tudo aquilo que está no prato. Ao receber a conta, você descobre uma taxa extra cobrando pela comida que você não comeu. Isso é injusto, né? Pois bem, alguns restaurantes tentam justificar essa cobrança colocando avisos no cardápio e até mesmo placas no local. Mas aqui vai uma informação para você. Você sabia que essa taxa é totalmente ilegal? Sim, o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 39, proíbe que essa cobrança seja feita. O consumidor, quando vai a algum restaurante e pede uma comida, pode ser self-service, rodízio ou até mesmo aquele prato à la carte, ele já pagou pela comida que está ali. Então, quando é cobrado pela taxa de desperdício, o consumidor vai ser cobrado duas vezes e isso significa que o comerciante vai ter uma vantagem manifestamente excessiva em cima do consumidor porque ele vai cobrar duas vezes a mesma coisa. Então, da próxima vez que tentarem te cobrar por isso, lembre-se dos seus direitos e não aceite pagar essa taxa. Estacionamento. Quem paga a conta se algo der errado? Imagine que você vai ao restaurante, estaciona seu carro no estacionamento do restaurante ou entrega o seu carro para algum manobrista, já que o restaurante oferece serviço de estacionamento. E quando você volta, você percebe que algo está errado, seu carro foi riscado ou sumiu alguma coisa de dentro do seu carro. E quando você vai reclamar, o funcionário apenas aponta para uma placa dizendo assim: não nos responsabilizamos por pertences deixados no interior do carro ou a danos causados no veículo. Acontece que as pessoas que têm estacionamento sabem sim que elas são responsáveis pelos danos causados no veículo e por algum furto que ocorra de algum pertence que esteja lá dentro. Essa é uma questão pacífica e inclusive o STJ já falou que sim, o estacionamento é responsável. Portanto, quando o estacionamento usa essa placa, eles estão blefando com o consumidor. Eles falam assim: bem, eu vou apontar a placa, se o consumidor aceitar, é bom que eu não tenho nenhum tipo de prejuízo tendo que pagar aquilo que ele deixou sob minha guarda. Da próxima vez que você se deparar com essa placa, saiba que ela não tem validade e o estacionamento é sim responsável por tudo que acontece nos veículos. Por falar em estacionamento, e se você perdeu o ticket? Alguns estacionamentos cobram multas e muitas vezes multas exorbitantes pela perda do ticket do estacionamento. Mas isso também é totalmente ilegal, de acordo com aquele mesmo artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor. O estacionamento que cobra pela perda do ticket também está tendo uma vantagem manifestamente excessiva em cima do consumidor. E outra, eles costumam dizer que cobram essa multa que é porque eles perdem o controle sobre a hora que o consumidor chegou no estacionamento e com isso também não sabem qual é o valor que o consumidor teria que pagar no total. Acontece que é o estabelecimento que deve manter esse controle, ele não pode repassar isso para o consumidor. Ele entrega o ticket e em algum local, num computador, num caderninho, em algum local, ele tem que ter anotadinho ali a hora que o consumidor chegou. A famosa taxa de 10%. Você já se sentiu na obrigação de pagar aquela famosa taxa de 10% em algum bar ou restaurante? Alguma vez já te pressionaram? Quando você disse que não ia pagar, te atenderam de cara feia, falaram que é obrigação pagar? Pois bem, saiba que essa taxa não é obrigatória. Esses 10% são uma cortesia do consumidor e não uma obrigação. Mesmo que esteja lá no cardápio que o consumidor tem que pagar os 10% de taxa de serviço, mesmo que o dono do restaurante vire para você e fale assim: olha, mas se você não pagar, os funcionários vão ficar sem receber porque eles vivem desse tipo de taxa, você saiba que isso é totalmente ilegal. Quem tem que pagar o salário do funcionário é o dono do local, não é o consumidor. Se o bar ou restaurante não dão salário para os funcionários e deixam que eles vivam apenas com esses 10%, isso é um problema que os funcionários devem resolver lá na Justiça do Trabalho com o patrão. O dono do restaurante não pode repassar para o consumidor com que ele pague o salário do funcionário, nada disso.
Alguns restaurantes falam assim: nossa, mas você não vai pagar, você foi bem atendido. Sim, foi bem atendido, mas não é todo mundo que sai de casa para ir num bar, num restaurante e sai com dinheiro sobrando ou que a pessoa queira dar 10%. Não é assim. Ninguém é obrigado. Também a pessoa não vai deixar de sair porque ela não tem dinheiro para dar os 10% da taxa de serviço. Da próxima vez que tentarem te obrigar a fazer isso, não se sinta intimidado. Se você não quiser dar, não tem problema nenhum. Consumação mínima? Nem pensar. Com certeza você já viu em algum lugar aquela placa dizendo consumação mínima tantos reais. Ou uma situação que acontece agora, você vai pedir uma comida no aplicativo e está escrito assim, pedido mínimo tantos reais. Pois saiba que essa prática, embora seja muito comum, também é totalmente contra a lei. O Código de Defesa do Consumidor proíbe a todos os estabelecimentos, incluindo bares e restaurantes, com que seja imposto consumação mínima para qualquer cliente. Isso significa que você deve ter a liberdade para consumir o que você quiser, sem nenhuma pressão do estabelecimento. Da próxima vez que você se deparar com esse tipo de aviso, você pode questionar. Se for algum aplicativo, você pode fazer uma reclamação no Procon ou você pode até mesmo ingressar com uma ação no Poder Judiciário pedindo para o juiz declarar essa cláusula nula. Nenhum aplicativo pode impor com que você gaste R$30, com que você gaste R$20. Se tem o produto para vender, eles têm que vender, não importa o valor que o consumidor peça. E se você perder a comanda? Alguns bares e restaurantes também aplicam multas caso o consumidor perca a comanda. Essas multas também são altíssimas. Esse caso é bem parecido com aquele caso do estacionamento quando se perde o ticket. O bar ou o restaurante não pode ter como meio de controle do que a pessoa consumiu apenas a comanda que fica com o consumidor. Com isso, o restaurante está repassando para o consumidor o ônus de ter o controle sobre o próprio estoque. Você já parou para pensar nesse tipo de coisa? Que quando você tem uma comanda, é você que está gerenciando o estoque do estabelecimento? Isso daí é totalmente injusto, não é? A comanda serve de controle para o consumidor saber o que ele já consumiu, o que não consumiu, quanto que ele vai pagar. É um controle para o consumidor. Ela não pode ser utilizada como um controle para o restaurante. O restaurante, o bar, deve ter algum método, também por computador, anotação, para poder controlar o que a pessoa pediu. E se perder a comanda, não tem que pagar multa nenhuma. Couvert artístico de entrada. O couvert artístico, que é aquele cobrado quando tem algum show, algum espetáculo no bar ou no restaurante, é uma prática bem comum e alguns consumidores se questionam se é obrigatório pagar ou não. Já o couvert de entrada é aquele que quando a gente vai até o restaurante, a gente se senta e já vem o garçom colocando pãozinho, pastinha, um monte de coisa que a gente não pediu. Pois bem, o couvert artístico e o couvert de entrada são práticas bem comuns em restaurantes. E eles podem cobrar? Sim, podem, porém existem condições em que você deve prestar bastante atenção. Em relação ao couvert artístico, ele pode ser cobrado, porém, deve ter algum aviso grande em lugar visível dizendo que o couvert artístico será cobrado e qual é o valor por pessoa. Isso para o consumidor poder ter o direito de escolha se ele quer entrar naquele estabelecimento ou não. Se não tiver aviso nenhum e na hora da conta vier cobrando o couvert artístico, você não é obrigado a pagar. Já o couvert de entrada pode ser cobrado desde que o garçom, quando vá até a mesa deixar o couvert lá, que ele pergunte, olha, nós temos esse couvert aqui, o senhor aceita? A senhora aceita? Ele custa tanto. Mostra no cardápio, tem que ter o preço no cardápio. Se não tiver o preço em lugar nenhum e se o garçom apenas chegar e colocar aquele couvert na sua mesa e não falar nada que ele é pago, ele vai ser considerado uma amostra grátis. Isso porque o consumidor não pediu. Então ninguém é obrigado a pagar por uma coisa que não pediu. Se alguém puser aquele couvert na sua mesa e depois vier na conta, e geralmente o valor desse couvert costuma ser bem alto, às vezes chega a custar a mesma coisa do prato principal, você pode se recusar a pagar, não tem problema nenhum. Vão dizer que você é obrigado, mas você não é. Demora na entrega do pedido. Todo mundo alguma vez já entrou num restaurante com o estômago roncando, aquela fome enorme, pediu a comida e a comida demorava para chegar.
Mas e se o tempo passar demais e esse pedido não chegar? Quanto tempo é muito tempo? A realidade é que não existe um padrão, uma regra para saber quanto tempo um prato deve demorar para chegar. Prevalece o bom senso. Quando você for a um restaurante pedir um prato, você pode perguntar para o garçom quanto tempo aquele prato vai demorar para sair. Ele vai te dar uma estimativa. Daí você decide se pede ou não. Se você pedir e esse prato demorar muito mais, demorar mais do que o tempo previsto, você pode ir embora e sem pagar nada. Alguns restaurantes falam assim, olha, atrasou um pouquinho, mais 5 minutos. Aí vai depender de você, né? Geralmente a gente espera quando eles falam 5 minutos. Porém, tem lugares que demoram mais de 1 hora para servir uma comida. E a gente está com fome, a gente tem compromisso, depois não pode esperar. Se acontecer isso com você, pode levantar e ir embora, não tem problema nenhum. Se tentarem te cobrar alguma coisa, você vira e fala assim, quer me cobrar? Me cobra na justiça. Porque eles não vão cobrar porque eles sabem que não podem demorar com a comida. E pode dividir porções? Quem nunca pediu um prato de comida que era muito grande, dava para 2, 3 pessoas e quis dividir aquela comida? Às vezes a gente nem tá com tanta fome assim, só tá com um pouquinho e quer dividir, ou então a gente pede 2, 3 pratos menores e quer dividir apenas para a gente provar novos sabores, experimentar coisas novas, porém o restaurante chega e fala, olha, não pode dividir comida não. Cada um tem que pedir o seu prato, isso aqui, ó, se vocês dividirem eu vou cobrar o dobro do preço, eu vou cobrar o triplo do preço. Aqui vai uma informação para você, nenhum restaurante pode impedir com que você divida um prato de comida com alguém e também não podem cobrar nenhuma taxa extra por essa divisão. Afinal de contas, você vai pagar pelo prato o valor que está no cardápio. Lembra que eu disse anteriormente que o restaurante não pode impor com que o consumidor consuma além do que ele queira? Nesse caso, é a mesma coisa. Se vem um prato de comida que você fala, nossa, esse prato aqui dá para 2 pessoas e você quiser dividir, você pode. A outra pessoa não é obrigada a pedir uma comida para ela e depois deixar a comida no prato. Isso seria muito desperdício desnecessário. Afinal de contas, quando o restaurante faz isso, ele só quer vender a mais. Ele não está nem preocupado se vai sobrar comida, se vai desperdiçar, ele não está nem aí. Então, se um dia alguém quiser te cobrar por isso, você pode falar, olha, eu não sou obrigado a pagar nada a mais e eu posso sim dividir o meu alimento com quem eu quiser. Se alguma dessas situações aconteceu com você e você quiser buscar a reparação pelos danos, você pode procurar um advogado especializado e você também pode, se quiser, conforme esse vídeo que eu vou deixar aqui, ingressar com uma ação no Juizado Especial Cível, sem advogado, sem pagar nada. Se esse vídeo te ajudou, compartilhe com aquela pessoa que você ama, para que ela também saiba os seus direitos. Muito obrigada por ter ficado comigo até o final e até o próximo vídeo.